nova série de mensagens. É uma mensagem na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. É uma carta relativamente curta, né, quando comparada aos evangelhos, a própria carta aos Romanos que nós estudamos aí nos últimos dias. Mas é uma carta muito rica, porque é uma das cartas chamadas de cartas da prisão, né? Uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava preso. Hoje, o meu desejo é trazer uma mensagem introdutória sobre essa carta, já que a gente vai ter outros dias, né? Outras mensagens que vão desenvolver melhor todo o conteúdo e nos dar aí um bom ensino sobre essa carta. Sobrando aqui, doidado. Então queria ler com você Filipenses 1, versículos 1 e 2. E depois eu vou explicar porque eu chamei essa mensagem de querido diário, né? O texto diz assim, ó: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pelo privilégio de podermos iniciar mais uma série de mensagens, de olhar e aprender de mais uma das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, mas reconhecemos que é no Senhor que está toda a nossa esperança. Não na nossa capacidade de entender, nem na minha capacidade de expor, nem em nenhuma outra realidade, senão no teu poder, o poder do teu Espírito de iluminar nosso entendimento, de aplicar essa palavra em nosso coração e de nos dar o crescimento que o Senhor mesmo propõe através da tua palavra. Que essas palavras que vamos ler ao longo das próximas semanas sejam voz do Senhor para o nosso coração, para a nossa alma, voz transformadora, edificadora, encorajadora, para a glória do teu próprio nome, Deus. Amém, amém. Queridos, eu chamei essa mensagem de querido diário, porque o apóstolo Paulo, nessa carta, ele trata os seus leitores, né? Na verdade, aqueles que eram os cristãos que moravam na cidade de Filipos, de forma muito pessoal. Ele escreve de uma forma muito mais natural, muito mais íntima, muito mais próxima do que em outras cartas. Então, ele escreve essa carta para amigos, ele escreve essa carta para pessoas que ele amava profundamente, pessoas com quem ele profundamente se relacionou ao longo de anos. Então, ele escreve essa carta quase que escrevendo um diário, escrevendo ali, abrindo o seu coração, falando dos seus sentimentos, falando dos seus pensamentos, falando dos seus sonhos e desejos, claro que falando tudo isso baseado em Cristo Jesus, mas ele faz dessa carta uma carta muito pessoal. Bom, eu disse que ele escreveu para os moradores de Filipos, em especial os cristãos em Filipos, né? Isso é o que está inclusive aqui na saudação, mas Filipos era uma cidade muito especial. Ela ficava exatamente entre a Europa e a Ásia, né? E ela tem uma história especial porque você deve lembrar lá no livro de Atos que Paulo inicialmente envia trabalha o seu ministério para a Ásia. Ele vai indo em direção ao Oriente, indo em direção à Ásia. E na segunda viagem missionária ele está fazendo isso de novo, indo em direção à Ásia. Mas Deus o interrompe e o ordena a atravessar a Macedônia, a ir à Europa. Então, Filipos é a primeira cidade da Europa a ter sido evangelizada por Paulo, por uma direção de Deus, porque Paulo tinha inicialmente a ideia de ir para o Oriente, de ir para a Ásia, mas Deus o direciona ao Ocidente, o direciona à Europa. E Filipos então é a primeira cidade porque ela é exatamente isso, ela é a cidade que fica entre a Ásia e a Europa, e por isso ela se torna
um porto, um centro comercial importante, um centro de passagem muito importante. Os comerciantes da Ásia se moviam para a Europa por ali, os da Europa para a Ásia por ali. Então era um centro comercial e um centro de movimentação de pessoas muito grande também. Mas Filipos era uma colônia romana. O que era uma colônia romana, irmãos? Colônia romana era uma cidade ou uma localidade que havia sido, por alguma razão específica, normalmente alguma guerra, ela era elevada à condição de colônia romana. Isso significava que naquela cidade ou naquela localidade, todos os cidadãos gozavam dos mesmos direitos de qualquer cidadão romano. Ao estar numa colônia romana, era como estar em Roma. Os mesmos direitos que os cidadãos romanos tinham, os cidadãos de Filipos tinham. Essa cidade foi palco de uma batalha muito importante para o Império Romano, e por conta do apoio dessa cidade, da importância dessa cidade nessa batalha, ela foi elevada à colônia romana. Muitos soldados romanos se mudaram para essa cidade, porque ganharam terras, ganharam propriedades, e se mudaram. Então era uma cidade que tinha muitos soldados romanos morando, e principalmente soldados mais velhos, né? Mas tinha também, toda a cidade tinha esse status de colônia romana, ou seja, tinha os direitos romanos. Quais eram os direitos romanos? Eram direitos a não pagarem certos tipos de impostos, a terem propriedades em seu nome, porque fora das colônias romanas as pessoas tinham propriedades, mas elas poderiam ser confiscadas a qualquer momento. Numa colônia romana não, eles tinham direito de posse, direito de venda, direito de negociar essas terras, né? Eles tinham direitos específicos com relação à lei, né? Então eles eram julgados de uma forma muito mais justa do que as pessoas que não pertenciam às colônias romanas. Ou seja, era uma série de benefícios que Filipos usufruía. Por conta de toda essa questão de ser uma colônia romana, Filipos não tinha muitos judeus na cidade. E o que nos faz pensar isso é que, se você lembrar, lá no livro de Atos, em Atos 16, Paulo chega a Filipos. E Paulo, quando chega a Filipos, o que Paulo fazia quando ia para qualquer cidade? Ele ia numa sinagoga, não era isso? No sábado, ele se dirigia a uma sinagoga. A sinagoga era um local fora de Israel, onde os judeus se reuniam para adorar a Deus, em especial no sábado. Então, para cada cidade onde os judeus iam sendo enviados, ou para onde mudavam, a partir de um determinado grupo de homens, eles formavam uma sinagoga e se reuniam todos os sábados. Parece que Filipos não tinha, ou pelo menos não aparece ali num primeiro momento, nenhuma sinagoga claramente identificada. Tanto que num sábado, onde ele vai? Para a beira de um rio. Ele vai para um local que ele diz, ele foi a um local de oração, onde ele encontra Lídia. Lembra de Lídia? Uma mulher que era comerciante, e essa mulher então está ali num local de oração. Paulo vai lá, evangeliza, Deus abre o coração de Lídia, e os primeiros convertidos de Filipos são conhecidos. Mas ela era diferente por isso. Como grande parte das cidades tinham muitos judeus, e os judeus então formavam as sinagogas, e esse era um momento fácil ali para Paulo chegar na sinagoga, pessoas que já conheciam Deus de Israel, e apresentava Cristo. Aqui não, ele precisou de outra estratégia, e ele foi então ali para esse local que ele chamou de local de oração. E lá, como eu disse, ele encontra a Lídia, e que com sua família se tornam os primeiros membros da igreja que estava nascendo, a igreja de Filipos. Foi em Filipos também que Paulo e Silas expulsaram o espírito de adivinhação de uma jovem, e por isso eles foram presos e miraculosamente libertos da prisão por um terremoto que abalou os alicerces da cadeia. Lembra daquela história? Paulo e Silas na prisão por volta de meia-noite cantando louvores a Deus. Então, em Filipos isso aconteceu. E na sequência, porque Paulo não foge, os presos não fogem, o carcereiro então se converte, e ele e toda a sua família é batizado. Ele é batizado, toda a sua família também é batizada. E assim nasce a igreja de Filipos, com Lídia, com a família do carcereiro, com essa jovem que foi liberta de espíritos de adivinhação, e aí a igreja de Filipos passa a se desenvolver.
Mas olha que interessante, esses 3 primeiros nomes mencionados lá em Atos 16, que mostram o início da igreja em Filipos, vão mostrar o seguinte: Lídia era uma mulher asiática, essa jovem era grega, o carcereiro era romano. Lídia era empresária, essa jovem era uma escrava, e o carcereiro, ele era um funcionário público romano, ou seja, seria aquilo que nós chamamos hoje de classe média, né? Lídia era piedosa, ela já buscava Deus. Essa jovem era escravizada por Satanás, e o carcereiro seguia a religião oficial do Estado. Então olha que variedade de experiências, de cultura, de histórias, e Deus junta essas pessoas para se tornarem os primeiros membros da igreja de Filipos. Mas Filipos também era, aliás, a igreja em Filipos, né? Era uma das igrejas mais queridas pelo apóstolo Paulo. É a igreja que ele mais demonstrou amor, e a igreja que mais demonstrou amor pelo apóstolo. A única igreja que deu apoio financeiro ao ministério de Paulo desde o início, durante toda a sua jornada. Apesar de ele ter passado mais de quase 2 anos, 1 ano e meio em Corinto, por exemplo, é a igreja de Filipos que o sustentava, que ajudava financeiramente durante muito tempo. Lembrando que Paulo, ele tinha uma relação com o dinheiro, que ele fazia tendas, ele tinha um trabalho secular e recebia o apoio então de algumas outras igrejas, né? E com isso ele sustentava o seu ministério. Essa carta aos Filipenses é considerada uma das mais belas cartas, ou a mais bela carta do Novo Testamento, porque ela transborda alegria, é uma carta de encorajamento, é uma carta de gratidão. Temas que não são muito comuns nos escritos de Paulo, né? Não que Paulo não fale de alegria ou não tivesse, não que ele não encorajasse, não que ele não fosse grato. Mas normalmente as cartas de Paulo tinham um cunho tão teológico que ele focava ali naquele ensino, principalmente ligado à salvação, à santidade, que esses temas nem sempre tinham espaço dentro da sua explanação, mas aqui elas são centrais: alegria, gratidão, encorajamento. E o interessante é que Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso. Como eu disse, é considerada uma das cartas da prisão. Nós temos 4 delas, mas Filipenses é considerada uma das cartas da prisão. Paulo esteve preso algumas vezes. Nós temos 3 relatos de prisão no livro de Atos, mas outras prisões podem ter acontecido sem que fossem relatadas ali. Mas onde Paulo estava quando escreveu essa carta? Na prisão. Onde ele estava preso? A gente não tem certeza, não se tem essa informação clara na Bíblia. Historicamente, tradicionalmente, acredita-se que Paulo estava preso em Roma. Mas, apesar dessa ser a maioria da opinião dos teólogos, não é única. Alguns outros achavam que ele poderia estar preso em outro lugar, possivelmente até mesmo em Éfeso, por uma série de circunstâncias aqui. Como a gente não tem escrito onde Paulo estava, né, a gente pode tanto abraçar a ideia da maioria, né, que acredita que ele estava em Roma, como simplesmente dizer, como eu prefiro, que Paulo estava preso e nós não sabemos onde ele estava, e não faz diferença onde ele estava. O que é claro, e ele diz isso com todas as letras na sua carta, é que ele estava preso. Nós acabamos, nesses últimos dias, de expor a carta aos Romanos, de estudar a carta aos Romanos. E há uma diferença fundamental dessas 2 cartas. A carta aos Romanos é uma carta fundamentalmente teológica. Paulo expõe sua teologia. Paulo expõe a teologia de forma profunda, de forma clara, de forma extensiva. Na carta aos Filipenses, Paulo escreve uma carta pessoal. Como eu disse no início, uma carta para amigos, para pessoas que ele amava. O amor de Paulo pelos filipenses é muito claro nessa carta. A alegria, a unidade da igreja, né, a própria pessoa de Cristo, assim como sua vinda, né, a vinda de Cristo, são os principais temas dessa carta aqui do apóstolo Paulo. Agora, um detalhe interessante que vai permear toda a carta. Paulo escreve uma carta pessoal, com expressões de carinho, de afeto pessoais, mas ele nunca faz isso fora da teologia.
Por isso que eu mencionei Romanos, porque pode parecer assim, olha, essa carta é teológica, essa carta aqui é pessoal, é prática. Mas não é isso, não é verdade. Na carta teológica, Paulo faz diversas aplicações, diversas conexões pessoais e práticas com a sua teologia. Mas na carta prática, Paulo não fala da praticidade da vida, do cotidiano da vida, de alegria, por exemplo, que é um tema bem pessoal ali de Paulo. Ele não fala isso sem base teológica. Tudo que ele fala, ele fundamenta na teologia. Então talvez a primeira coisa que a gente pudesse guardar em nosso coração sobre a carta aos Romanos e a carta aos Filipenses, e principalmente essa carta aos Filipenses que nós vamos estudar, é que não há prática de vida sem fundamento teológico. Não há como viver o Evangelho sem conhecer o Evangelho. Não há como viver aquilo que Paulo nos instrui a viver sem que a gente saiba o porquê nós vivemos dessa forma. Quem é o Cristo a quem nós servimos. Então é muito importante isso. Paulo não dissocia, não separa teologia e piedade, teologia e prática. Ao contrário, ele mantém essas duas coisas unidas, ainda que o foco, ou que aquilo que está mais aparente, possa ser ou a teologia ou a prática. Em Filipenses é uma questão mais pessoal, mais prática ali, mas sempre fundamentado pela teologia. Então vamos dar uma olhadinha no texto de novo, para a gente entender ele melhor. Eu separei 2 versos, que é o que eu havia mencionado. Se pudesse me ajudar aí, Júlia, não está passando aqui, por favor. Só passa para o próximo slide. Isso. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Essa é uma saudação. Não tem nada de diferente de qualquer saudação que naquela época era utilizada para uma carta. Inclusive outras cartas de Paulo têm uma saudação muito semelhante. E outras cartas, fora da Bíblia inclusive, cartas de comunicação entre mestres e seus discípulos, ou entre pessoas, amigos e parentes, sempre tinham uma saudação muito semelhante, que continha ali o remetente, quem estava enviando a carta, continha ali uma identificação dessa pessoa, alguma credencial dessa pessoa, os destinatários da carta e uma saudação, ou seja, algum tipo de expressão que demonstrasse o carinho ou demonstrasse aquilo que a pessoa sentia pela outra. Então é mais ou menos essa a forma, com pouquíssimas variações, em que a carta era escrita. Então Paulo se apresenta, assim como Timóteo, ele diz, olha, Paulo e Timóteo. Mas importante aqui é que pelo resto da carta, Paulo vai deixando claro que ele está escrevendo sozinho. Então Paulo só está apresentando Timóteo aqui como alguém que está com ele. E muito possivelmente, isso que nós vemos ali por outros ensinos de Paulo, Paulo intentava enviar Timóteo a Filipos, para que Timóteo pudesse servir na igreja de Filipos, e ele está tentando aproximar aqui Timóteo da igreja de Filipos. Então ele diz, olha, Timóteo está comigo, Timóteo concorda com aquilo que eu estou dizendo, ele diz a mesma coisa que eu estou dizendo, para que lá na frente, quando Paulo enviasse Timóteo, não fosse alguém novo, não fosse alguém desconhecido para a igreja de Filipos. A primeira situação que nós notamos aqui, irmãos, é que o relacionamento entre Paulo e os filipenses, que foi cultivado ao longo de anos, sempre envolto em cuidado, amor, generosidade, permitiu ao apóstolo escrever de forma mais pessoal, com a confiança de um amigo, que não precisa ficar lembrando suas credenciais. Quando nós lemos Romanos, a abertura ali, a saudação de Paulo aos romanos, inclui uma série de credenciais, chamado para ser apóstolo por Cristo Jesus. Então Paulo se apresenta as suas credenciais. Aqui, como é uma carta pessoal, Paulo tem a liberdade, ou não tem a necessidade de ficar apresentando suas credenciais. Então ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus.
Ele não precisa dizer chamado para ser apóstolo segundo a vontade de Deus, enviado para os gentios segundo o querer do Senhor. Ele não precisa ficar se apresentando, se qualificando, dizendo quem ele é ou mostrando para as pessoas ali quais são as suas credenciais. Ao contrário disso, Paulo está entre amigos, Paulo está escrevendo para amigos, Paulo está escrevendo para pessoas que o conhecem e para pessoas que o amam. Isso dá liberdade a Paulo. Esse é um bom ensino para nós, a gente entender isso, né? Que esse relacionamento construído ao longo do tempo é que nos proporciona muita liberdade para que nós possamos abrir o nosso coração. Muitas vezes nós desejamos que pessoas abram seu coração para que a gente possa participar, para que a gente possa ajudar, para que a gente possa estar perto. Mas a gente precisa entender também esse lado. Nós só conseguimos abrir o nosso coração com pessoas com quem nós desenvolvemos algum tipo de relacionamento. Isso para nós é uma grande lição. Por um lado, se você queria estar mais presente na vida de pessoas para que elas abrissem seu coração, é importante que você participe mais da vida delas, para que esse relacionamento seja desenvolvido. E se você sente falta de ter alguém com quem você abra o coração, é importante que você também dê passos em direção a ter relacionamentos mais profundos com pessoas. Porque sem esses relacionamentos mais profundos, dificilmente nós vamos ter a liberdade para abrir nosso coração, para compartilhar nossa vida e para podermos de verdade cuidar uns dos outros. Então serve para os dois lados, né? Que tem alguma dificuldade aí nessa questão. Bom, como eu disse, esse relacionamento vai sendo cultivado, né? E Paulo não precisa ali lembrar das suas credenciais. Mas no pouco que Paulo escreve para se apresentar, ele usa de novo essa palavra doulos, né? A palavra traduzida aqui como servos. Então Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. A origem dessa palavra é uma palavra mais pesada, né? A origem dela, a tradução mais próxima do que ela realmente significa é escravo, mas não com a ideia que a gente tem de escravidão, mas com uma ideia de voluntariamente ser totalmente submisso. Essa ideia que essa palavra traz. Então eu sou totalmente submisso a Cristo, mas eu sou voluntariamente, é o meu desejo. Eu não estou sendo feito submisso, eu não estou sendo feito escravo, eu não estou sendo de alguma forma obrigado a me submeter. Não, realmente eu me submeto plenamente, da mesma forma que o escravo se submeteria, mas eu faço isso voluntariamente, eu faço isso com o desejo e alegria no meu coração. É isso que Paulo diz. Eu sou servo de Cristo, eu me submeto totalmente à sua vontade, mas eu faço isso voluntário. Deus não está me obrigando a isso, Deus não está me forçando a isso, eu não estou sendo violentado para fazer isso, mas ao contrário, o desejo do meu coração é fazer isso. Bom, e aí ele continua dizendo, olha, então Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Aqui tem um detalhe interessante na sua saudação, ele inclui ali os bispos e os diáconos, mas perceba o que Paulo está fazendo aqui, ó. Quem são os destinatários da carta? Todos os santos em Cristo Jesus. Então Paulo está aqui, claro, se dirigindo à igreja de Filipos, né? Mas deixando claro aqui que o alvo da sua carta são todos aqueles que pertencem a Cristo. Ele está amando a igreja de Filipos, está valorizando a igreja de Filipos como um corpo. Ele está dizendo, olha, para todos vocês, não para alguns em especial, mas para todos vocês. E aí ele inclui os bispos e os diáconos. E bispo aqui, a palavra bispo, a tradução correta dela é supervisor, né? Então a ideia não é você ter alguém como se fosse uma hierarquia, né? Pastores, bispos, cardeais, coisas do tipo. Não, pastor, bispo, presbítero, todos são palavras intercambiáveis, elas servem para as mesmas funções, né? Então a ideia de bispo aqui não é a ideia de um cargo de hierarquia, não é alguém superior, não é alguém, um pastor de pastores, como a gente ouve muito em nossos dias, né, que o bispo seria isso. Não, o bispo aqui é só aquele que exerce alguma função de liderança entre o rebanho, supervisionando o rebanho
e poderia ser chamado também de pastor, poderia ser chamado também de presbítero. Cada localidade ao longo do ministério de Paulo foi tendo suas nomenclaturas mais próximas da sua cultura, e por isso a gente tem essas variações de títulos, tá? E ele inclui os bispos e os diáconos aqui, deixando claro que não há distinção no valor de cada um. Ainda que funções diferentes sejam exercidas, Paulo está escrevendo igualmente para todos. Paulo não tem uma mensagem especial para a liderança, não tem uma mensagem melhor para determinado grupo de pessoas. Paulo tem uma mensagem para todos os crentes, porque todos os crentes estão debaixo da mesma palavra, ainda que funções exercidas sejam diferentes, ainda que cada um no corpo, e Paulo vai sempre usar essa analogia do corpo, ainda que cada parte do nosso corpo tenha funções diferentes, todas elas são igualmente necessárias, igualmente importantes, todas elas têm funções específicas, mas todas elas têm o seu valor. A gente pode até valorizar de repente o coração mais do que um outro órgão, mas na prática a ausência de um órgão ou a falha de um órgão pode ser tão problemática quanto uma falha no coração. Então é claro que as funções que nós exercemos dentro da igreja são diferentes, mas Paulo está deixando claro aqui para nós que a carta é para todos, sem distinção, e tratando de um ponto que ele vai tratar lá na frente, que é a unidade da igreja, e como a igreja precisa se enxergar como um grupo de iguais, com funções diferentes, que servem ao mesmo Deus. Isso é algo fundamental que Paulo vai tratar aqui. Ele já está talvez preparando, o coração dos seus leitores para falar da unidade. Bom, como eu disse, Paulo menciona os líderes, primeiro para mostrar essa unidade, mas possivelmente também porque esses líderes, eles foram muito importantes para o sustento de Paulo, para conduzir aquela igreja na compreensão de apoiar o ministério de Paulo. Então Paulo está demonstrando aqui também uma gratidão mais específica a essas pessoas. Olha que interessante, irmãos. Paulo diz assim, olha, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E Paulo está fazendo aqui um paralelo interessante, que ele vai desenvolver também ao longo da carta. O paralelo dos santos. Quem são os santos? Santos são aqueles que foram regenerados pelo Senhor, que foram resgatados pelo Senhor, que são chamados agora de cidadãos dos céus. Mas esses cidadãos dos céus vivem onde? Em Filipos. Então Paulo está sempre fazendo essa correlação entre o fato de sermos cidadãos dos céus, mas de vivermos na terra, entre nós não pertencermos a esse mundo, mas vivermos nesse mundo. Então essa também é uma outra correlação importante. E aí Paulo faz a sua saudação tão conhecida por nós, graça e paz. Essa saudação, irmãos, o que Paulo está fazendo aqui, e é importante a gente lembrar disso, Paulo está usando uma palavra, que é a palavra charis, que é traduzida por graça, e eirene, que é traduzida por paz. Os gregos, que eram uma cultura dominante, imagine o seguinte, que nós tivéssemos em nosso tempo, nós temos uma cultura local, que é nossa, brasileira, e nós temos uma cultura mais global, que é basicamente americana, um pouco europeia, Então o que Paulo está usando aqui é uma palavra que a cultura global usava, e uma outra palavra que a cultura local usava. Qual era a cultura global da época? A cultura global era a cultura grega. Essa era a cultura. Os romanos dominavam politicamente, militarmente, mas e impunham sua cultura global, a sua cultura local ali em muitos lugares. Mas a cultura global era uma cultura grega. Então Paulo usa a palavra graça, que era a saudação que os gregos usavam uns com os outros. E a palavra paz, que era a saudação que os romanos usavam uns com os outros. O que Paulo está fazendo aqui é juntar essas duas principais saudações para unificar essa questão dentro de uma cultura que é a cultura do Evangelho.
O que Paulo está dizendo é: nenhuma cultura se sobressai ou deve se sobressair no nosso coração do que a cultura do Evangelho. Olha que interessante isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está dizendo: olha, globalmente vocês diriam uns para os outros graça como saudação, né? O nosso bom dia aí seria graça. Mas se na sua cultura local vocês diriam paz. Mas eu estou usando as duas juntas para dizer a vocês que nenhuma dessas culturas é importante acima da cultura do Evangelho. A cultura do Evangelho é uma cultura própria. A mentalidade do Evangelho é própria. Ela deve submeter a sua própria cultura a essa cultura do Evangelho. É o que Paulo fala sobre nós não nos moldarmos ao padrão desse mundo, mas que nós possamos renovar nossa mente, nosso entendimento. A renovação da nossa mente produz esse entendimento dessa cultura, que é a cultura do reino de Deus, a cultura do Evangelho. Bom, quais são os principais temas que Paulo vai desenvolver na carta? Primeiro, ele vai falar sobre, e ele menciona eles aqui, né? Ele vai falar sobre serviço, um serviço em humildade, por isso que ele usa essa palavra doulos. Ele vai falar sobre cidadania divina, e ele faz então esse paralelo com os cidadãos dos céus e cidadãos de Filipos. Ele vai falar da alegria proveniente da graça de Deus, né? Essa palavra graça é muito usada em correlação com alegria, e a palavra paz também é muito utilizada em correlação com alegria. Alegria e paz estão quase sempre juntos, né? Então ele vai falar muito de alegria, uma alegria que vem dos momentos difíceis. Paulo está preso. Então tudo que Paulo fala sobre alegria aqui é muito mais profundo do que alguma coisa só teórica. Paulo está falando de uma alegria que ele tem, que ele está experimentando, apesar de estar preso. E ele vai tratar muito isso nessa carta. Ele vai falar da pessoa de Jesus Cristo. Dá uma olhadinha de novo para o texto. Olha quantas vezes em 2 versos Paulo fala de Jesus. Paulo diz: servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. E depois ele diz: graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. É inegável que nenhum outro tema aqui aparece mais do que Jesus Cristo. Paulo vai centralizar a sua carta a amigos em Jesus Cristo. Ele vai mostrar para esses amigos como, mesmo preso, Jesus Cristo continua cuidando dele. Ele vai mostrar para essas pessoas como, mesmo preso, Jesus continua produzindo alegria em seu coração, motivação em seu coração, esperança em seu coração. Ele vai mostrar como, estando preso, Jesus Cristo o encoraja a viver de forma ousada, de forma alegre, de forma feliz com aquilo que ele é em Cristo Jesus. Então, o centro de tudo que Paulo vai falar aqui, até por mencionar 3 vezes só na saudação, né, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E ele vai orbitar todos os outros temas em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai ser o centro da sua carta. Esses outros temas serão periféricos ali no que ele está falando. Bom, essa é uma introdução da carta. Eu queria apresentar a você 3 aplicações que nós poderíamos tirar dessa introdução. Depois é claro que nós vamos para os textos onde Paulo vai ensinar, Paulo vai compartilhar seu coração, Paulo vai nos dar muitas lições valiosas aqui. Mas nessa introdução, eu queria que você guardasse no seu coração algumas coisas para o restante da exposição e para a sua vida também. Primeiro, não existem cristãos especiais. Na teoria a gente sabe disso, na prática nem sempre a gente sabe disso. Ou nem sempre a gente age como que sabemos disso. E nós não somos encorajados a aceitar isso. Nós somos encorajados a agir de forma católica. Eu sempre tenho dito, irmãos, que a fé reformada, ela vai desconstruir muito daquilo que é a nossa cultura, porque a cultura do nosso país é uma cultura católica. Inclusive, a linha teológica arminiana, que é maioria no Brasil, é uma variação do catolicismo, com rituais diferentes, mas com uma teologia muito semelhante.
E um dos pontos dessa teologia que a fé reformada desconstrói é exatamente a ideia de clero. Qual é a ideia do clero? É a ideia de que há alguém especial entre o povo de Deus, com poderes especiais, vamos dizer assim, né? Ou com condições, com algum acesso especial a Deus, que traz ao povo algo que o povo sozinho não consegue. E isso é desconstruído por Paulo, aqui quando ele iguala todos os crentes, e depois quando ele vai tratar da unidade da igreja, ele vai desconstruir isso. E não só aqui, mas a teologia reformada como um todo vai tratar isso e vai chamar essa teologia de uma forma muito carinhosa até, né? De sacerdócio universal dos crentes. O Antigo Testamento tinha sacerdotes. Você lembra do tabernáculo, que depois virou o templo, né? O que era o templo? O templo tinha 3 áreas principais. O átrio, onde todo o povo judeu podia entrar, né? Tinha o lugar santo, onde só os sacerdotes podiam entrar. E tinha o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Claro, tinha o pátio dos gentios, aqueles que não eram judeus, que podiam ficar fora. Mas o sacrifício era oferecido no átrio. Então só o judeu podia oferecer, só aquele que era povo de Deus podia oferecer o sacrifício. Mas só alguns podiam entrar no lugar santo, onde ficavam os sacerdotes. E essa cultura é trazida para o catolicismo, onde o povo tem acesso a Deus num determinado local. Mas passando desse local, ele precisa do sacerdote. Então o sacerdote no Antigo Testamento era um mediador entre Deus e o povo. E por que ele era esse mediador? Porque ele era uma figura de Cristo. Ele apontava, então a gente olhava para o sacerdote no Antigo Testamento e precisava enxergar, e essa era a ideia de Deus, aquele que seria o mediador eterno, uma vez por todas. Tanto que o autor de Hebreus diz que Jesus uma vez por todas fez sacrifício e não precisa mais de sacrifício. Ele é o sacrifício, e o sacrifício definitivo. O autor de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. É aquele que diante do Pai intercede pelo povo, algo que só o sumo sacerdote podia fazer, um único homem, fazer uma vez por ano. Jesus faz porque ele vive na presença do Pai. Então, perceba que essa cultura que vem do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento era importante, porque todas as coisas do Antigo Testamento são figuras, sombras, apontam para Cristo Jesus. Então, tudo no Antigo Testamento eu olho e vejo Cristo Jesus como o cumprimento, como o definitivo, como o completo daquilo que o Antigo Testamento me mostra. Então, ele é o sacrifício definitivo completo. Ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, definitivo, completo, único. Não temos outro sumo sacerdote. O catolicismo traz isso criando o clero. Então eu preciso de um ministro, de um sacerdote, para que seja o intercessor entre eu e o meu Deus. Tanto que, essencialmente, você vai tendo graduações, ou seja, quanto mais essa pessoa se desenvolve com Deus, maior se torna a sua graduação. E a fé reformada vai... Aliás, vou corrigir isso. As escrituras do Novo Testamento vão desconstruir essa ideia, dizendo, não, a gente precisou de clero, a gente precisou de ministro, a gente precisou de sacerdote para ser o intercessor entre nós e o nosso Deus, até que aquele que é o intercessor perfeito viesse. Depois disso, nenhum homem é intercessor entre Deus e o homem. É claro que isso não nos impede de orar, de interceder uns pelos outros, mas não na posição de intercessor, na posição de irmão. Por amor, nós intercedemos e pedimos a Deus uns pelos outros, mas não porque há um poder de intercessor em mim que faz com que eu então busque a Deus. Irmãos, isso pode parecer coisa boba, mas não é, porque talvez você pense assim, mas isso para mim é tranquilo. Nós precisamos olhar o tempo todo para isso, porque essa é a nossa cultura. Será que não existem pessoas que estão demonstrando a mim uma espiritualidade tão superior, que me inclinam a pedir a essa pessoa para fazer aquilo que eu mesmo deveria fazer?
Será que eu não estou ouvindo pessoas contando testemunho? Olha, eu estava orando e Deus falou sobre essa pessoa, eu pus a mão, aquela pessoa foi curada. Eu estou dizendo, Ele é mais poderoso que eu. Então, ao invés de eu colocar os meus joelhos no chão e dizer, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu vou nessa pessoa e vou dizer, Senhor, ô fulano, ore por mim. Ore por mim porque, não porque você é meu irmão, não porque você me ama, não porque eu preciso de apoio em oração, não porque na minha fraqueza eu preciso contar com os meus irmãos comigo, que isso é saudável, mas porque você tem um poder diferente. E eu vejo em você alguém diferente. Eu estou colocando naquela pessoa a função que pertence somente a Jesus Cristo. Porque somente Ele é intercessor entre nós e o nosso Pai. Ninguém mais. O catolicismo ainda tem uma outra figura, né? Mas nós não temos essa figura feminina, mas nós temos muitas outras masculinas que estão se tornando, são os bispos e os apóstolos do nosso tempo, que estão se tornando aquelas pessoas que elas sim têm algum acesso especial a Deus. E nós precisamos fugir disso, irmãos, porque não existem cristãos especiais. Todos nós temos acesso a Deus, todos nós somos ouvidos pelo Pai a cada momento em que nós nos voltamos a Ele. Todos nós fomos igualmente amados. Nenhum de nós aqui é mais amado por Deus do que outro. Nenhum de nós tem mais poder espiritual do que outro. Nós temos algumas diferenças entre nós. Nós podemos ter diferença de maturidade por causa da experiência. Nós podemos ter diferença de quais pecados são para nós lutas maiores do que outros, porque cada um de nós tem suas próprias lutas. Então tem pessoas que vão ter dificuldades com a administração do dinheiro, outras pessoas vão ter dificuldade na área sexual, outras pessoas vão ter dificuldade na área profissional. Cada um de nós vai ter a luta contra os seus próprios pecados. Nós somos diferentes nisso, tanto que às vezes nós olhamos para um irmão lutando contra o pecado e a gente diz, só ter vontade que você vence isso. Por quê? Porque Deus já nos deu graça de sermos curados daquilo. E aquilo para nós hoje não é mais um problema como talvez fosse para o irmão. Mas nós temos os nossos próprios problemas, né? Onde nós lutamos com as nossas próprias mazelas. Então nós temos diferenças daquilo que nós fazemos. Deus nos dotou de dons diferentes. Então nós fazemos coisas diferentes, temos habilidades diferentes. Tem pessoas aqui que são pessoas de pessoas, como eu brinco, né? São pessoas que facilmente se relacionam com outras pessoas. Tem pessoas que entram aqui e que nem debaixo de porrada conseguem se relacionar com outras pessoas. São muito mais introspectivas, muito mais na dele, né? Ontem eu aprendi um termo, diz que são homens sigma, né? Agora tem que ter termo para tudo. Se não inventar um termo, não é a nossa geração, né? Então são pessoas que assumem ali sua masculinidade, né? Mas que são introspectivos, que são pessoas que não se relacionam bem com os outros. A gente tem todo tipo, é igual a Arca de Noé, tem todo tipo de bicho aqui, menos aquele que não pode ter aqui dentro. Mas os outros tipos de bicho a gente tem todos. A Arca de Noé é isso, né? Nós somos diferentes uns dos outros, mas não somos menos valiosos uns que os outros. A arca tinha todo tipo de bicho, mas todos estavam lá. Não tem bicho que foi deixado de fora. Não tem bicho que Deus falou, não, esse aqui não tem valor. É a mesma coisa, somos nós, irmãos. Nós podemos ser diferentes, nós podemos ter funções diferentes, nós temos lutas diferentes, estágios de maturidade diferentes, nossa fé se manifesta de forma diferente, a gente é tudo diferente. Mas tem uma coisa que nenhum de nós é diferente, diante de Deus. Diante de Deus, nenhum de nós é diferente. Nenhum de nós tem acesso privilegiado. Nenhum de nós tem Deus na descagem direta. Nenhum de nós tem um acesso especial. Aquele toque diferente, sabe, no meu WhatsApp tem um toque diferente para aquela pessoa que, se me chamar e eu não atender, eu apanho. Então, para essa pessoa tem um toque diferente. Deus não tem o seu contato num toque diferente. Todos nós somos exatamente iguais diante de Deus. E se a gente não guardar isso no nosso coração, nós vamos continuar nos voltando e buscando homens que dominam nossa vida, que dominam nossa espiritualidade, que nos fazem mal, porque ao invés de nos levar a crescer em Jesus Cristo, nos escravizam debaixo das suas vontades e da sua teologia. Você foi feito livre para se relacionar com Cristo. E Paulo, quando diz a todos os santos, inclusive os bispos, inclusive os diáconos, né? Diáconos aqui é a ideia daqueles que serviam a igreja em todas as suas necessidades.
inclusive eles, todos. Eu não estou falando de forma especial para ninguém, porque a mensagem de Deus não é de forma especial para ninguém, ela é para todos os seus filhos. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que o cristão vive entre dois mundos. E o quanto antes nós buscarmos entender isso, de forma mais saudável nós vamos viver. Irmãos, nós vivemos nesse mundo, a gente não pode fugir dele. Nós não conseguimos, e a ideia também, há uma ideia no catolicismo que é essa fuga aqui, que é a ideia do monasticismo. É a ideia do homem que vive isolado num monastério, né, isolado de todo mundo, porque não quer se contaminar com o mundo. Então, por conta desse não desejo de contaminar, ele se afasta do mundo. E isso é completamente oposto àquilo que Jesus nos ensinou. Quem mais esteve no meio do povo do que o próprio Jesus? Quem que foi atacado por comer com publicanos e pecadores? Jesus. Os religiosos não faziam isso, eles viviam de forma tão isolada nas suas vidas monásticas ali, não eram exatamente monásticos, mas era uma vida religiosa tão à parte dos outros, ao ponto de se chamarem fariseus, os separados, né? Eram tão à parte dos outros, que eles não se relacionavam com essas pessoas, e portanto para essas pessoas eles eram sempre aqueles legalistas que julgavam e que faziam mal. E o que Paulo está dizendo aqui é: vocês moram em Filipos, mas não se esqueçam que vocês são primeiramente santos. Não se esqueçam, vocês moram em Filipos, vocês moram, e ali Filipos é uma representação perfeita da nossa sociedade, porque tinha de tudo ali. Vinham os asiáticos, vinham os europeus, tinha comércio, tinha cultura grega, tinha governo romano, tinha direitos romanos, então tinha tudo ali que faz parte da nossa sociedade hoje. E Paulo está dizendo: vocês vão estar ali, vocês vão viver ali como homens santos, como mulheres santas, e vocês vão sempre viver, é isso que Paulo está dizendo a nós, nessa tensão entre dois mundos. Você pertence ao céu, mas você vive aqui, e vivendo aqui você tem que lidar com as suas demandas daqui, e você precisa lidar com as suas demandas daqui de forma santa, e a forma santa não é ignorando essas demandas, mas é lidar com essas demandas com o caráter de Cristo. Então você vai lidar com dinheiro. A forma do cristão lidar com o dinheiro não é ele abandonar o dinheiro. Não, o dinheiro não serve para nada. Serve para muita coisa. Claro que serve. Não, eu trabalho, eu não vou me dedicar muito ao meu trabalho, porque o que me importa é Jesus, não adianta trabalhar demais. Por quê? Será que nesse seu trabalho, esse seu trabalho não é também o local onde Deus te chamou para que você seja ali testemunha de Cristo? É. Entre todas as demandas que você tem, em cada uma delas existe uma oportunidade de você testemunhar de Cristo. Mas você precisa viver ali, não fugir delas. Mas também você não precisa se adaptar a elas. Você não precisa abraçá-las. Você é uma pessoa do seu tempo. A nossa cultura nos influencia. A prova disso é a nossa roupa. A gente usa a roupa do nosso tempo ou usa a roupa do tempo lá do 1500? Né? Tem alguém de espartilho aqui hoje? Acho que é esse o nome, né? Fui inventar de falar isso, não sei porquê. Tem alguém? Não tem, né? Ninguém usando esse negócio. Não tem. Tem algum homem aqui de chapéu, de smoking? Não tem. A gente não usa mais essas roupas. Por que a gente não usa mais? Porque nós somos pessoas do nosso tempo. Só que junto com a moda vem o restante da cultura, irmãos. Vem valores, vem gostos pessoais, nós somos inclinados a isso. Todos nós aqui temos celulares, nós usamos os celulares. Então fazemos parte de uma cultura na qual nós estamos inseridos. Mas nós precisamos viver nessa cultura de forma santa. É isso que Paulo está dizendo: vocês são santos, vivem em Filipos, mas vocês são santos. Então vivam de forma santa, mesmo sem fugir da realidade em que você está inserido. Em último lugar, para terminar aqui, lembrando aquilo que é central para Paulo, né? Jesus é o centro de tudo em todos. Irmãos, Paulo não teria nenhum sentido ele abrir o seu coração sem que Cristo fosse o centro desse coração aberto. Não faria nenhum sentido Paulo escrever uma carta aos santos de Filipos se o que ele estivesse apresentando fosse o desejo, a vontade e a experiência do seu coração apenas.
Não esqueçam disso. Paulo, sim, ele apresenta uma carta, ele abre seu coração, ele ensina os crentes de Filipos, ele os exorta, ele os encoraja, ele faz tudo aquilo que alguém que ama pode fazer por outra pessoa. Mas ele não faz isso à parte de Cristo. Ele não faz isso sem estar fundamentado em Cristo. Ele não faz isso só porque aquilo que ele está encorajando ou que ele está ensinando é algo que lhe agrada. Não, ele ensina e encoraja a partir de Cristo Jesus. Cristo precisa ser, irmãos, o centro de tudo em nossa vida. E ser o centro de tudo, não, de novo, e volto ao ponto anterior, não quer dizer que a minha vida é a parte das demandas que estão à minha volta, ou das realidades que estão à minha volta. Não, é santo dentro dessas realidades. Jesus, em João 14, quando ora pelos seus discípulos, ele diz ao Pai assim: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. O que Jesus está dizendo ali, Pai, eles vão continuar aqui nesse mundo, mas a minha oração é que o Senhor guarde-os do mal, que o Senhor não permita que eles abracem esse mundo como se fosse o deles, que eles nunca se esqueçam que eles são cidadãos dos céus, que eles são peregrinos aqui, que eles estão vivendo aqui como pessoas que não viverão aqui para sempre. Esse lugar é passagem, e portanto, como uma mentalidade de peregrino, nós olhamos sempre para o céu, nós ansiamos sempre o céu, nós temos a expectativa da eternidade no céu, e nós fazemos isso com Cristo Jesus sendo o centro de tudo. E Paulo vai deixar isso claro, irmãos, não importa se é fundamentalmente teológica, ou se é uma carta pessoal, se eu estou escrevendo para pessoas que eu nunca vi, como era o caso dos romanos, ou se eu estou escrevendo para os meus amigos, se eu estou expondo minha teologia para ser recebido, ou se eu estou abrindo meu coração para ser grato, Cristo é o centro de tudo em todos. Sem Cristo, todas essas realidades, elas se tornariam só religião, e não produziriam outra coisa em nós, senão um ídolo que Deus seria. E Deus não pode ser nosso ídolo. Deus precisa ser nosso Senhor. Deus precisa ser nosso Pai. São essas as relações que nós temos que ter com Deus, não a de ídolo, porque o ídolo vai sempre atender minha demanda a partir da minha ação. Deus não. Deus vai ser atendido nas suas demandas através do meu coração regenerado, desejoso de amá-lo, desejoso de obedecê-lo. Amém? Então que nessa introdução, eu sei que tem muita informação, mas que você guarde isso no seu coração. Não existem cristãos especiais, ainda que sejamos diferentes e tenhamos funções diferentes. O cristão vive entre dois mundos. Você tem as demandas da sua vida, você tem que lidar com elas, mas lide com essas demandas de forma santa, porque Deus tem te capacitado a ser santo. Em último lugar, nunca esqueça que a nossa vida, ela é muito barulhenta. Tem muitas vozes ao nosso redor, muitas vozes. O tempo todo nós temos alguma informação querendo moldar quem nós somos. E o maior perigo é sermos moldados por essas vozes. Nunca esqueça disso. Jesus é o centro de tudo em todos. É a partir de Jesus que nós vivemos. E se nós fizermos assim, nós vamos viver a melhor vida que nós podemos ter, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por tua bondade e graça. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e nos ajude a, nessa carta aos Filipenses, aprendermos sobre a alegria que há em Cristo Jesus. Que nós não sejamos prisioneiros das circunstâncias, mas sejamos livres para viver alegres em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Pai, que o Senhor nos dê um domingo abençoado e nos ajude a experimentar do Senhor a cada momento mais. Que o Senhor grave essas palavras em nosso coração e nos ajude a vivê-la para a glória do Teu nome. Que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.